Hello, pessoal! Voltei. Olha só, eu tô até admirada com a minha atitude de estar postando direto aqui no canal. Principalmente vídeo dos conteúdos, né? Das dicas e tudo que eu quero passar, né? Tudo que eu sei. Não ligo, eu tô com uma balinha na boca. Tudo que eu sei e que eu quero passar pras pessoas que estão me assistindo. E também sobre a minha trajetória, né? Sobre as minhas experiências artísticas. E o vídeo de hoje, ele é um vídeo muito especial. Ele é um vídeo muito íntimo que eu vou expor coisas assim muito sérias que aconteceram na minha vida e por isso que ele é um vídeo diferente e ele é um vídeo assim que eu tenho certeza que vai impressionar algumas pessoas com a minha história. Bom, o vídeo de hoje é todas as vezes que eu fui salva pelo teatro. Principalmente profissionalmente, principalmente financeiramente. Tem gente que vai falar, nossa, ok, sabemos que o teatro salva, né? Você perde a timidez, você fica mais sociável, você fica mais sensível, você fica mais humano quando você trabalha, quando você estuda arte e coisas relacionadas. Mas não é exatamente isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre realmente experiências muito pessoais que aconteceram na minha vida. Bom, eu comecei a fazer teatro com 11 anos no colégio. Aí com 13 anos eu entrei na primeira escola de teatro aqui da minha cidade, que foi o CECI, que era uma escola com parceria da Cena 1, que era uma academia muito reconhecida de Curitiba, né? Em todo o Paraná e até mesmo no Brasil. E eu não fiz faculdade de teatro, eu tenho tudo isso aqui no canal. Eu tirei o DRT com 19 anos, que é o registro de ator profissional. Tenho vídeos, né, vou pôr na descrição. E o meu primeiro emprego foi como professora de teatro. Como que aconteceu isso? Eu fui trabalhar com 19 anos. Eu comecei a trabalhar em 2019, 7 anos atrás. E foi assim, a prefeitura da minha cidade tinha aberto um edital para a primeira edição do grupo de teatro da prefeitura, onde os selecionados receberiam uma bolsa. E eu fiz o teste achando que eu tinha certeza que eu ia passar, e eu não passei. E eu fiquei arrasada, chorei semanas. Eu não passei naquele teste. Só que aí depois que passou, assim, aquela tristeza... Deixa eu ligar o ar que tá muito calor. Ai, meu Deus, o controle não tá aqui. Depois que passou aquela tristeza, eu decidi, assim, me renovar. E aí eu fiz vários currículos e eu fui mandando em tudo quanto é escola aqui na minha cidade pra eu dar aula de teatro. Como eu já tinha bastante experiência, eu podia dar aula de teatro pra crianças. E aí eu mandei vários currículos e duas escolas me contrataram. E eu pensei, nossa, ok, né, vão me contratar e vai ser incrível. Aí o que aconteceu? Não foi tão bom quanto eu esperava. Uma escola durou 2 meses e me demitiram, e a outra escola durou 6 meses e me demitiram. E assim, eu ganhava muito pouco em ambas, era assim um simbólico mesmo, não era nem uma bolsa estágio, era muito pouquinho mesmo. E aí eu fiquei sem nada naquele ano, sem trabalho, assim, sem nada assim que me desse dinheiro, no caso. Aí em 2020, eu decidi que eu queria fazer um curso de turismo e hotelaria, porque eu gosto muito de viagem, amo viajar, eu amo hotel desde criança, todas as viagens que a minha família já fez, fui eu que achei hotel, eu que planejei. Então, assim, eu sempre gostei dessa parte, mas não a ponto de fazer uma faculdade de turismo. Aí, o que aconteceu? Eu fiz um curso, bem no comecinho de 2020, de turismo e hotelaria, e aí eu fui entregar currículo. Eu falo espanhol, eu tenho boas noções de inglês, e eu fui mandar currículo pra hotel, pra agência de viagem e tal. E aí, o que aconteceu? Tadã! Lockdown, pandemia, né? E eu imagino, né? Artista e ali com um cursinho de turismo. Coisas que na pandemia, né? Foi tudo pra baixo. E aí eu fiz algumas entrevistas e não deram certo nesse ano. Mas, da metade pro final do ano, nasceu a linda e maravilhosa Lei Aldir Blanc, que foi uma lei emergencial para os artistas. E aí eu aprendi a escrever projetos em editais. Então, hoje eu faço isso todo ano. Eu trabalho com editais todo ano, seja da prefeitura, seja estadual, nacional. E eu aprendi na pandemia. E aí, o que aconteceu? Na pandemia, eu criei alguns projetos dentro da minha casa, que eu vou pôr os links aqui. Criei esses projetos e inscrevi
esses projetos de acordo com o que os editais exigiam. E aí teve editais que eu não ganhei e teve os editais que eu ganhei. E eu consegui um valor bem legal pra mim aquele ano, que basicamente seria como se eu tivesse estagiado um ano inteiro com o que eu ganhei naqueles projetos que foram maravilhosos. E aí, na pandemia, eu comecei a estudar edital. Eu nem sabia direito como que era um edital, e aí eu comecei a estudar. E aí eu fui aprendendo a escrever, e aí eu fui unindo com uma galera, e aí eu fui conversando com um monte de gente que tinha mais experiência do que eu. Aí eu aprendi a escrever editais pra minha mãe. A minha mãe faz artesanato, então eu botei minha mãe lá, minha mãe passou no primeiro que ela escreveu, e foi muito bom. E eu fui salva financeiramente por conta do teatro. Ali um pouquinho em 2019 e basicamente 100% em 2020. Aí em 2021, eu lembro que abri um edital no comecinho do ano e eu não passei. A minha mãe passou e eu não passei, nesse de 2021. E aí eu fui procurar emprego. Aí eu saí pra procurar emprego, assim, tudo quanto é coisa. Saí batendo de porta em porta, entregando currículo, porque eu tava sem fazer nada, eu não tava fazendo faculdade, e eu precisava fazer alguma coisa da minha vida, né? Imagine. E aí eu fui procurar emprego. Fiz várias entrevistas em tudo quanto é coisa, loja, shopping, RH, e não sei o que, não sei o que lá. Fiz um monte de entrevista, e aí eu fui trabalhar numa loja de apartamentos, e foi uma experiência bem complicada. Confesso até que foi uma experiência que eu me arrependo. Não vou dar detalhes, mas assim, não foi nada bom. Eu acho que não agregou em nada de bom na minha vida. Não vou dar detalhes desse trabalho. E não durou muito tempo e eu fui demitida dessa loja. Na verdade, eu não cheguei nem a ser contratada. Eu só fiquei ali um período assim de boca a boca, só de boca mesmo. Aquela coisa, eles me pagavam por dia, era tipo um freela, basicamente. E não foi uma experiência legal. E aí eu saí dessa loja e de novo procurando coisa pra fazer, procurando emprego, até que uma agência de viagens e turismo me chamou para uma entrevista. E era uma agência que eu sonhava a trabalhar há muito tempo, onde eu poderia aplicar o curso que eu tinha e eu ia estar num lugar legal, num lugar que eu gostava, o horário era bom e eu tava super feliz. E aí eu fui contratada, né, para uma experiência também. E eu tava amando aquilo, eu tava amando aquele trabalho, meu Deus, eu tava assim, consegui tudo que eu queria. Naquele momento que a gente tava em pandemia, então eu não poderia trabalhar no teatro de nenhuma forma que não fosse online, né? Não tava tendo gravação de novela, não tava tendo nada. E aí eu fui trabalhar nessa agência e eu pensei, agora vai, né? Agora eu vou me realizar e é isso aqui que eu quero pra esse momento. Certo dia eu tava acordando e aí o meu ex-chefe me ligou, falando que não era pra eu ir mais, que ele queria testar outras pessoas e que eu não era o perfil adequado. Eu fiquei 1 mês e meio nessa agência. Eu chorei por uma semana inteira. Eu fiquei assim, arrasada, porque eu tava gostando muito daquele trabalho e foi horrível. Então eu já tinha sido demitida basicamente pela 3ª vez que eu já tinha sido demitida. E foi o meu primeiro emprego formal, era um primeiro emprego assim em carteira. Os empregos anteriores era só um recibinho ali, por dia e tal, era basicamente bico, né? E aí eu fiquei arrasada. Chorei semanas. E passou, acho que 1 mês, a Lei Aldir Blanc voltou com a sua verba remanescente, porque sobrou muito dinheiro da verba primária em 2020, então nada mais justo do que o dinheiro continuar indo para os artistas do que voltar para o governo, né? E aí, a Lei Aldir Blanc voltou com um formato diferente, um formato de Bolsa Qualificação Paraná. Em uma bolsa que todos os artistas do Paraná que tinham um currículo se cadastravam para ter direito a essa bolsa e a gente tinha um curso. E em troca desse curso, nós ganhávamos uma bolsa de R$1.000 por mês durante 3 meses. E aí foi incrível, gente. Foi uma bolsa muito legal. O curso foi maravilhoso, oferecido pelo governo do estado do Paraná. Aí deu certo de pôr minha mãe também é artesã, meu irmão também trabalhava com música. Então, assim, foi um negócio muito legal. Que abrangia muita gente e deu assistência pro pessoal que ainda estava vivendo em pandemia. Então, ser artista em pandemia, meu Deus. Na agência de turismo também não estava muito boa a coisa, porque assim, os Estados Unidos estava fechado. Não podia ir, vários países estavam com a barreira fechada. Então era difícil viajar. Então eu entendo, né, o fato ali de ter algumas demissões. E aí
mais uma vez o teatro me salvou, depois que eu fui demitida dessa agência. E aí, no final do ano de 2021, eu abri uma seletiva aqui na minha cidade de uma produtora cultural, uma empresa de produção cultural, que estavam pesquisando artistas para trabalhar numa caravana de Natal em algumas cidades do Paraná, bem no finalzinho de 2021, dezembro. E aí eu fui fazer o teste e eu passei naquele teste. E foi, assim, uma experiência incrível. Eu trabalhei numa caravana de Natal foram acho que 6 dias, 6 viagens. A gente ganhava, né, todos os dias, tinha um cachê muito bem legal, assim. E nós viajamos e levamos alegria com uma caravana de Natal pra muita gente. E aí, ali, quando eu fui Maria. Eu fui Maria, mãe de Jesus, e eu ficava no presépio, dentro da caçamba do caminhão, que era aberto, né? O caminhão, ele era aberto dos lados. E aí, eu ficava ali, dando tchau, sorrindo pras pessoas. E as pessoas se cantavam, e a gente foi pra cidade pequena, cidade, assim, mais humildes. A gente levou esse encanto que não tem nesses lugares. Então as pessoas saíam ali com o roupão, com a toalha na cabeça pra ver a caravana, e as crianças choravam. E, gente, aquilo é uma sensação, você emocionar o outro, você dar alegria pro outro, que só existe isso, não que só existe, mas isso é um trabalho muito artístico, né? Quando você tá dando essa alegria ali pro outro, aquela emoção que em outras profissões, claro, quando você compra uma coisa, você pode se emocionar com aquela compra, com aquela conquista, mas quando você tá fazendo isso artisticamente, você tá mexendo com o sentimental da pessoa. E aí eu parei e pensei, se eu tivesse na agência, eu não poderia ter vivido aquilo ali, porque foram dias de semana. Eu trabalhando CLT, nunca que eu teria liberdade pra fazer isso. E aí, nossa, a gente trabalhou muito, correria, e viagem, e comida dentro do ônibus, e figurino quente, aquela loucuraiada, maquiagem derretendo, e foi incrível. Foi uma das melhores experiências da minha vida no final de 2021. E aí eu vi que eu entendi que o teatro tinha me salvado, e por isso que eu fui demitida daquele trabalho. Já continua na